Música, é julho, o ar está parado, o céu não suporta chuva. Roma é um corpo vivo, pulsando por vielas estreitas e telhados de madeira, lojas, armazéns, tecidos pendurados nas vigas, ânforas de azeite e vinho, cordas, palha, piche. Basta uma faísca para que tudo se torne um sopro de fogo. Esta não é apenas a história de um incêndio, é a história de uma cidade em chamas e de um poder que deve escolher. É a história de vozes, culpa, suspeitas. De homens correndo com baldes pequenos demais e de mulheres apertando seus filhos contra o peito. É a história de uma Roma morrendo e outra renascendo das cinzas. Nos próximos minutos, vou levá-los para dentro dessas horas. Caminharemos pelas chamas, ouviremos o vento, veremos os desabamentos e entenderemos como o fogo mudou para sempre o mapa, as leis e a alma da capital do mundo. Fique comigo porque no ponto exato onde tudo parece terminar, algo mais começa. E entender como esse algo mais nasceu significa entender Roma. Música. O ano é 64. Roma é imensa, barulhenta, lotada. 14 regiões se misturam com templos. Ínsulas altas, porém frágeis, casas de madeira e pátios cheios de mercadorias. As ruas são um labirinto. O vento entra entre os edifícios como uma lâmina e carrega os cheiros da cidade. Pão quente, suor, óleo, fumaça de braseiros. Acima, os telhados de telhas e as vigas secas rangem ao sol. É uma cidade construída perto do fogo e da madeira. Uma cidade que funciona porque queima em 1000 pequenas lareiras. E é precisamente por isso que pode pegar fogo de uma só vez. Ao longo do lado comprido do Circo Máximo, entre os armazéns que alimentam a cidade, mercadorias preciosas e perigosas se acumulam. Tecidos, juncos, cordas, óleos, grãos. Homens endurecidos pelo trabalho trabalham aqui. À noite, as lâmpadas permanecem acesas. Alguns vigiam. Outros adormecem apoiados em sacos. Os dias quentes secaram tudo. O vento tem apenas uma direção constante. É o plano perfeito para uma faísca se tornar uma tempestade. O fogo chega na escuridão de uma noite comum. Ninguém será capaz de identificar sua fonte exata. Uma chama sobe, encontra palha, depois vigas, depois cortinas, depois óleo. Em um instante, o fogo corre pelas lojas. Parece um animal que encontrou seu rastro. Gritos, passos, portas batendo. Alguém tenta abafar as chamas com panos molhados. Outro corre para chamar o corpo de bombeiros da cidade. Mas o vento abre o incêndio como uma vela e o arremessa para além do perímetro do circo. O fogo se torna uma corrida, saltando sobre o circo como se fosse uma duna. Ele morde o Monte Palatino. Empurra em direção às casas amontoadas. Desliza para as ruas estreitas e sobe as escadas de madeira. Os cortiços, altos como torres, transformam-se em chaminés. O ar quente sobe, levando as chamas para os andares superiores. Os telhados cedem e caem numa chuva de brasas. As vigas ardem com longo chiado, o reboco estala e racha. As cornijas estalam como conchas, as ruas enchem-se de gente. Quem não tem nada a perder carrega apenas o corpo. Quem tem alguma coisa agarra-se a um baú, a um pergaminho, a uma lembrança. Crianças choram, cavalos enlouquecem, cães fogem. Alguém para a porta e percebe que tem de escolher, entrar e tentar salvar alguém ou virar-se e correr. Muitos escolhem o tempo porque o fogo não espera. Os bombeiros chegam, carregam ganchos, escadas, baldes, tentando criar aberturas, cortando fileiras inteiras de edifícios. É uma batalha equilibrada. O vento é um general invisível que muda de lado e abre novas feridas. Onde a água chega, o fogo parece recuar. Então, outra rajada o leva 50 passos para frente. Baldes são passados de mão em mão, mas a corrente se rompe. Quando um homem cai, quando uma viga desaba, quando um beco se transforma em uma fornalha. Você pode ouvir o zumbido abafado das chamas devorando as vigas. Você pode ver o céu ficar alaranjado e depois preto. Casas ricas abrem seus pátios para acolher os que fogem. Famílias inteiras se reúnem nas praças, contando seus nomes em voz alta. Alguns rezam, alguns xingam, alguns cantam para se distrair. No caos,
Até mãos emergem para Uber. Em todo desastre, há quem salve e quem lucre. É humano, é terrível, é real. O imperador não está na cidade a princípio. As notícias se espalham pela costa e chegam até ele. Ao entrar numa Roma em chamas, ele entende que simplesmente apagar as chamas não basta. É preciso dar espaço e tempo aos desamparados. Ele abre jardins e pórticos para os desabrigados. Distribui grãos a um preço controlado. Sussurros também flutuam pela fumaça. Alguns juram ter visto homens atiçando chamas onde o fogo parecia cansado. Alguns dizem que foram pagos. Alguns falam de cantar entre as brasas. Em cada crise, nasce uma lenda. A cidade quer um culpado. Mas a verdade nessas horas não tem voz. Tem apenas o som da madeira caindo. No segundo dia, Roma não é mais uma cidade, é uma rosa de chamas se abrindo. Em todas as direções. O vento toma as ruas retas e as transforma em corredores de fogo. Nas ruas curvas, o calor se contorce e se retorce. Surpreende aqueles que pensavam estar seguros. Cada porta que se abre é um sopro de oxigênio que alimenta as chamas. Cada janela é um sopro que se torna fogo. Os armazéns são cofres de tesouro perigosos. Óleo, piche, tecidos, juncos. É como lutar contra um exército com armas escondidas em cada bairro. Muitos fogem em direção ao Tibre, com os barcos cheios até a borda. Alguns atravessam para se refugiar nas margens opostas, outros permanecem na água, agarrados a qualquer coisa que flutue. Sob a ilusão de que o rio é uma fronteira segura. Do alto, aqueles que conseguem subir olham Roma como se estivessem olhando para um mar tempestuoso. Eles veem colunas que se tornam tochas, pórticos que se curvam, estátuas enegrecidas que parecem lançar fuligem. À noite, o céu é um tapete de brasas. Durante o dia é uma nuvem negra que rouba o sol e faz o meio-dia parecer um crepúsculo sujo. Há pequenas histórias que ninguém jamais escreverá. Um menino que retorna para buscar o amuleto de sua mãe. Um velho que se senta na soleira de uma porta com o olhar vazio porque não sabe mais para onde ir. Um cachorro que não quer sair de casa e de repente foge sem olhar para trás. Um comerciante que salva seu livro de contas e perde todo o resto. É do material de que são feitos os desastres. Uma soma de decisões repentinas. Um catálogo de coisas deixadas para as chamas. Quando uma casa desaba, arrasta outra para baixo. A fumaça entra nos pulmões e parece turvar os pensamentos. As cisternas estão se esvaziando. Os poços não são suficientes. Alguém tenta cavar nos escombros ainda quentes para procurar um objeto, um rosto, um sopro. Soldados mantêm os socorristas improvisados à distância quando as paredes estão prestes a cair. É uma coreografia brutal. Um passo para frente, 2 passos para trás, depois para frente novamente, pés escorregando nas cinzas. 3, 4, 5 dias se passam. A cidade parece um fole inalando fumaça e exalando faíscas. O fogo é irregular. Alguns bairros queimam como se tivessem sido preparados. Outros resistem como ilhas cercadas. As regiões afetadas são contadas. No final, serão 10 de 14. Alguns são obliterados. Outros estão apenas meio feridos. Poucos permanecem intactos, quase como um lembrete do que Roma era antes desta semana amaldiçoada. No 6º dia, o rugido desaparece. Não é paz, é exaustão. A cidade tosse cinzas. O vento muda e empurra as últimas chamas contra as paredes nuas. Você pode ouvir a água finalmente prevalecendo, baldes esvaziando, panos molhados sufocando as toras, ganchos derrubando o que ainda ameaça reacender. Alguns choram sem voz, outros riem de nervosismo. O fim de um incêndio nunca parece uma vitória, parece uma rendição mútua. O fogo para, a cidade para com ele. Então, quando os pensamentos começam a surgir novamente, um novo flash aparece em outra área. Uma língua de fogo que ninguém esperava. É como um golpe por trás. As pessoas correm novamente. As equipes se reagrupam. Os ganchos começam a puxar novamente. Não durará tanto quanto a primeira onda. Mas é o suficiente para reabrir as feridas.
É aqui que as suspeitas se tornam mais agudas. Alguém estendeu a mão ao fogo. Alguém quis que a dor continuasse. Os sussurros têm nomes precisos. Na manhã em que Roma realmente para de queimar, a luz é lívida. Nos paralelepípedos, há pegadas de cinzas, nas paredes, poeira escura mancha as mãos, no ar, um cheiro de fumaça e vinagre. Milhares. Muitas pessoas não têm mais casa, muitas não têm mais emprego. Os mercados não existem mais. As lojas são pilhas de carvão. As filas de grão se tornam intermináveis. Os mortos são contados sem que se possa contá-los. Ninguém teve tempo de escrever, de registrar números. Há apenas olhares e vazio onde antes havia uma cidade. Neste ponto, o governo não pode se limitar à emergência. O imperador fala de reconstrução. Suas palavras são rápidas e ásperas. Ruas mais largas, casas mais baixas, pátios internos. Materiais menos vulneráveis ao fogo. Não mais becos que se tornam flautas ao vento. Não mais madeira onde é suficiente. Não mais lojas que dormem ao lado de armazéns cheios de óleo e piche. É ao mesmo tempo uma promessa e uma ameaça. Uma Roma diferente. Ela surgirá daqui, mas a que preço e com que rosto? Enquanto isso, entre os deslocados, os murmúrios se transformam em acusações. Alguns juram ter visto homens impassíveis se recusando a apagar pequenas chamas. Alguns falam de ordens secretas. Há quem sussurre que tudo foi feito para dar lugar a uma cidade nova, mais grandiosa e mais espetacular. São palavras sem provas, mas a cidade precisa de alguém para culpar, como um homem ferido precisa segurar algo entre os dedos. Cada história encontra um ouvido atento, cada voz encontra um caminho. As acusações não permanecem vagas, começam a apontar para uma direção precisa. Procuram um grupo diferente dos outros, não oram os deuses de Roma, reúnem-se em casas pequenas e escondidas, falam de um Deus único e seguem um rei que morreu na cruz. São poucos, mas diferentes o suficiente para parecerem culpados. Música em tempos de medo, a diversidade facilmente se torna uma condenação. Prisões chegam, nomes chegam, confissões são extraídas com a promessa de parar a dor. A punição torna-se um espetáculo público. A multidão precisa de uma válvula de escape, e o poder a dá a ela. Matam para se exibir, expõem-se para educar. Alguns aplaudem, alguns olham para o outro lado. Alguns entendem que isso não é justiça, é apenas uma paz temporária, comprada com mais fogo. Música. Enquanto isso, o imperador planeja a cidade do amanhã. No alto, entre o ópio e o esquilino, ergue-se uma habitação diferente de tudo que Roma já viu. Pavilhões que se abrem como asas, pórticos que perseguem a luz, salas ladeadas por reflexos, jardins com piscinas onde antes havia ruas e lojas. No centro, um lago do tamanho de um bairro inteiro. Não é um capricho, é um manifesto, um lar. Esse é o teatro do poder. As pessoas assistem e sussurram que o fogo abriu espaço não apenas para novas leis, mas também para sonhos grandes demais. Música anos depois, naquele corpo de água vazio. Eles erguerão pedra por pedra um imenso anfiteatro. Eles o chamarão de Coliseu. Mas agora, vigas carbonizadas e poeira escura, aquele lago parece a cicatriz mais visível de uma escolha. As crônicas não concordam em tudo. Alguns escrevem que o imperador olhou para as chamas, como se olha para um poema, e cantou versos antigos enquanto a cidade queimava. Outros dizem o contrário, que ele estava longe e que, ao retornar, abriu armazéns, jardins e pórticos. Aos evacuados impôs regras rígidas nos canteiros de obras. A verdade desliza entre as linhas, como fumaça. Entre os telhados, imagens poderosas permanecem, que a memória prefere a precisão. Para muitos, desde aquele julho, a face do fogo e a face do poder se espelham. Música. Enquanto isso, nos canteiros de obras, aprende-se rapidamente. As ruas se alargam e deixam de ser flautas para o vento. Alturas são reduzidas, sótãos são reforçados, fachadas são alinhadas. Pátios internos são impostos para bloquear o caminho do fogo. Os materiais mudam de pele, menos madeira.
Onde antes bastava mais pedra, mais tijolo. Nos bairros dos comerciantes, os depósitos de óleo e piche são afastados das casas. Os pórticos continuam a projetar sombra, mas não são mais pavios. Nas tabernas, trabalham-se com braseiros e chaminés enjaulados que lançam fumaça para cima, não para a rua. Cada regra traz a marca de uma queimada aprendida. A cidade se movimenta novamente. Com pequenos gestos. Um padeiro reabre o forno com uma pá nova. Um estalajadeiro põe 3 das 4 mesas em pé. Um artesão prega a placa com mãos que ainda tremem. Nas praças, barracas reaparecem, primeiro sobre lonas, depois sob abrigos, finalmente feitos de tijolos. Crianças brincam entre pedras claras com cheiro de cal. As pessoas reaprendem a dormir sem serem despertadas por cada rajada de vento. O som crepitante retorna ao de pão assando. Leva anos para chegar lá, mas a cidade não tem pressa. Roma está acostumada a conquistar o tempo em pequenas mordidas. Nos meses seguintes, trabalhadores chegam de fora, pedreiros, carpinteiros e pedreiros. Os preços da madeira e do tijolo sobem. Os canteiros de obras absorvem trabalhadores que antes trabalhavam nos mercados. O trabalho é feito durante o dia e, quando necessário, até mesmo à luz de lampiões. Novos pontos de água são criados ao longo das ruas principais, juntamente com tanques e cisternas públicas para reabastecer baldes e garrafas de água. A polícia traça rotas rápidas entre os bairros e estabelece patrulhas noturnas com turnos mais frequentes. A topografia muda em detalhes que só quem mora na cidade reconhece. Algumas ruas são endireitadas, outras vielas são interrompidas por pátios de ar. Inscrições aparecem nas soleiras das portas, lembrando o nome de quem reconstruiu uma fachada, o magistrado que supervisionou a obra, o ano em que a casa renasceu. Em templos e cruzamentos, alguns deixam esvotos por terem escapado das chamas. Não são estátuas, são tábuas de madeira, pequenas moedas, objetos comuns salvos do fogo. Fora de Roma, a notícia do incêndio se espalha rapidamente. Alguns o tomam como um sinal de decadência. Outros como a prova da força de uma cidade capaz de se reconstruir. De qualquer forma, a maneira de construir também está mudando em outros lugares. Quem chega a Roma sai com um olhar renovado, com medidas e medidas que têm um único propósito: ganhar tempo para o próximo incêndio. O fogo acabou, mas a obra não. Roma retoma o ritmo, mais cautelosa e mais firme. Não há retórica. Apenas uma escolha: seguir em frente. Este é o legado do incêndio. Todo o resto é fumaça do passado. Se esta história aqueceu seu coração, continue conosco. Assine Ecleso. A próxima viagem já está aqui.